Pai amado, nós oramos agora, intercedemos para que o Seu Espírito Santo venha ser derramado sobre nós. Que o Senhor conduza, Senhor, esse podcast, Senhor, e que através dele vidas venham ser alcançadas, venham ser curadas, venham ser libertas, Pai. Fala através de nós, Senhor, em o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, graça e paz, shalom. Que Jesus abençoe você. Hoje nós temos conosco uma convidada especial. Estamos remotamente, né? Porque ela está lá em cima do Brasil. Eu estou aqui um pouco mais para baixo, né? Exatamente, ela está em Xique-Xique, na Bahia. É a apóstola Jailma Lima. Irmãos, ela é uma pastora, uma profeta. O Senhor tem usado ela poderosamente. Tem vários projetos bacanas, legais, que eu creio que ela vai estar falando. E ela é uma ministra de avivamento, né? Ela anda nessa visão do derramar do Espírito, profetizando esse avivamento que nós queremos que vai varrer o Brasil. E ela tem uma história linda para contar para vocês. E eu tenho certeza que o Espírito do Senhor vai usar ela poderosamente, vai tocar a tua vida, vai tocar teu coraçãozinho. Abra teu coração, sai da caixinha da religiosidade, porque a leoa vai rugir. Tudo bem, apóstola? Pode se apresentar. Paz do Senhor, tchau, tchau. Estou bem, graças a Deus. Conta pra mim, apóstola, como é que foi a sua conversão? Minha conversão, bem, eu estava indo, né, fazendo tudo o que eu devia e de repente aconteceu algo na minha família, né, que são duas situações que aconteceram na minha família. A primeira coisa foi um acidente. Tinha por volta de 14 anos e eu tinha uma irmã, ela tinha 13 anos, né? Diferença de quase 1 ano de idade. E nesse acidente ela faleceu. 3 dias após o acidente ela faleceu. E daí a minha família ela era toda estruturada. Então, meu pai era bem estável financeiramente, minha mãe era uma família base, uma família como coluna até na família deles, né? E referência e tal. E daí, quando eu perdi minha irmã, em seguida virou uma catástrofe na minha família. E daí veio a separação dos pais. Eu era muito, muito apegada. Daí eu entrei em uma depressão, eu tentei 3 vezes suicídio. Como diz a palavra do Senhor, você vem por amor e por dor. E eu estava muito mal aqui. Uns 14 anos, porque assim, nós fazíamos tudo junto, apóstolo. Nós íamos à escola juntas, nós fazíamos a mesma série, porque ela acabou entrando na minha turma, porque ela não no início dos anos iniciais da escola, e aí por conta disso ela não queria ficar em outra turma, e a professora deixou ela ver se acompanhava a turma, e ela acabou acompanhando. Então ali nós estávamos no 8º ano, nós éramos muito populares na escola, né? Liderávamos junto de bairros da cidade de Xique-Xique. E dali em diante, a gente fazia tudo junto, era escola de informática, cursos, jogávamos futebol, eu era o atacante do time na escola, ela era zagueira, e então assim, nós éramos muito apegadas, né? Eu tinha verdadeiramente uma alma ligada na delas. E nós éramos tão parecidas assim que as pessoas achavam que nós éramos gêmeas. Tanto que alguns chamavam a gente assim. E daí ela acabou vindo a falecer e eu me desestruturei, desabei e fui à lona, né? Eu entrei na depressão, tentei o suicídio 3 vezes. E aí, nesse momento, o próprio Deus no meu coração, eu lembro que eu tinha uma vizinha que morava em frente à minha casa. E ela sempre nos convidava para ir para a igreja. E naquele momento ali, eu literalmente senti Deus me chamando. E eu tinha algumas amigas na escola que eram evangélicas e uma me chamou a atenção pelo comportamento, pela conduta, né? E daí eu me convidei para ir para a igreja. Né? Eu liguei para ela e falei, Ana Paula, me leva para a igreja, eu quero conhecer a igreja. E nesse dia ele foi tão marcante que eu acabei gravando até a data. Dia 21 de fevereiro de 2001, eu fui ali visitar a igreja. E para você ter ideia, era uma igreja adventista, né? Não era uma igreja avivada. E ali eu entreguei o meu coração para o Senhor. E
me firmei na presença de Deus e não saí mais da presença de Deus. E nesse período veio uma separação da minha família, do meu pai, mãe, né? Houve uma separação e também a minha mãe começou a ter diagnóstico de algumas enfermidades como diabetes. A glicemia dela veio descompensada, descontrolou, e aí a minha família começou a desestruturar a tal ponto de haver uma separação ali. E aí eu me firmei na presença de Deus, e quando no dia 17 de julho do mesmo ano, eu me batizei, para a glória de Deus, e me firmei. Conheci meu esposo, né, o apóstolo Enes, e eu entrei com um propósito, que eu só iria estar com a pessoa que eu sentisse que era de Deus para casar. Né? Eu entendi a seriedade do evangelho, da presença de Deus, de servir a Deus, e aí eu tomei essa decisão, e daí eu vim conhecer ele. Já tinha conhecido 2 anos anteriores, mas ele era cristão e eu não. E aí ele olhou assim, chuta que laço, porque estava lá com as roupas indecentes, né? E aí o irmão da igreja fugiu. E aí foi assim a minha história. E para a glória de Deus, a gente orou, entramos num propósito de jejum e oração. E aí nós oramos de agosto até dezembro desse ano, de 2002, e a gente, 2001, e aí em 2002 eu fui para a igreja dele, uma igreja muito avivada, né, que crê nos dons espirituais. Pense que quando eu chegava na igreja era tudo estranho, eu já adaptada lá na igreja. E lá nessa igreja, as pessoas... Peraí. Você era adventista do sétimo dia? Sério? De Ellen G. White? Sim, exatamente. E peraí, assim, a palavra diz, né, que Deus é o nosso socorro bem presente em meio à angústia ou à aflição. E ele foi o seu socorro. Na hora que você estava falando aqui, eu entendi que ele foi o seu socorro nesse momento de extrema aflição, de extrema angústia. Você fez do Senhor o seu socorro. E você disse que Deus te chamou. Você sentiu, né? Alguma coisa no nosso coração, né? Você pode contar para nós o que é esse sentir? Porque tem muitas pessoas que Deus está chamando, só que não está entendendo. Você pode contar, tentar explicar para nós o que é esse Deus chamar? Interessante assim, que Deus falou muito comigo. Romanos capítulo 10, versículo 8, o Senhor ele diz lá, né, que não basta crer no coração, nós precisamos confessar. Eu senti uma solidão, uma tristeza profunda pela perda, pelo luto, e para mim, aquele momento, eu me vi como se eu estivesse fora de cobertura espiritual, como se você tivesse, sabe, desnorteado, um sentimento de solidão, porque, observe, quando eu me converti, faltavam 10 dias, quando a minha irmã faleceu, na verdade, faltavam 10 dias para o meu aniversário de 15 anos. Um aniversário que já estava todo programado. Eu tinha um baile de debutante, eu tinha alugado roupa numa cidade de 110 quilômetros de distância, encomendado algumas coisas da festa. Então, eu estava ali com uma festa, com as debutantes, as minhas amigas, estava tudo programado, tudo organizado. E 10 dias depois, minha irmã vem a falecer, 10 dias antes, na verdade, do aniversário. E aí eu entrei nessa depressão, mas porque ninguém lembrou do meu aniversário. Era 15 anos, e eu creio que 15 anos é uma data assim, para mulher na vida da mulher. E todo mundo sonha com seus 15 anos, sonha com uma festa, ou ganhar um belo presente, uma bela viagem, alguma coisa assim do tipo. E ali eu estava muito triste, aquele vazio que estava no meu coração, ele me fez perceber que eu precisava de Deus, né? Eu achava que eu podia ser né? Eu liderava uma juventude, né, na igreja católica, no bairro de São Francisco, juntamente com uma prima minha. Então, assim, a gente tinha uma certa popularidade de amizades, né? Eu sempre fui muito proativa, muito, sabe, muito fácil de fazer amizades. E ali eu desabei, perdi o chão e nada mais fazia sentido para mim. Nada, todas as minhas tarefas, a escola. Eu lembro que eu já estava passando de ano, sempre fui muito assim, dedicada aos estudos, determinada. Tão determinada que quando eu cheguei no ensino médio, eu recebi até certificado de melhor aluna da escola. E assim,
eu literalmente me senti triste e com um vazio muito grande. E eu garanto para você, apóstolo, só Deus preenche esse vazio. E Ele preencheu verdadeiramente esse vazio. E eu sei que Ele tem um propósito na minha vida a ponto de me tirar de onde eu encontrei, né? E eu louvo a Deus pela igreja adventista, porque foi lá que eu encontrei Jesus nesse momento tão difícil da minha vida. E louvo a Deus por Deus ter apresentado meu esposo, porque quando eu o conheci, minha vida mudou, né? O meu pai, ele mudou de cidade, ele construiu uma outra família, e nisso, a outra família, ele meio que abandonou a gente passou fome, passou necessidade, sabe? De ter dia que literalmente a gente estava como se não tem nada para comer. Às vezes tinha farinha com café, né? Para comer, não tinha um pão. E outrora, a minha família sustentava várias famílias. O meu pai tinha uma empresa que fazia telhas, né? E essa empresa, chamada Oleria, ele tinha muitos funcionários, era mais de 20 funcionários, quase 20 funcionários. E eu lembro que eu, com 13 anos, eu já era tão cabeça e com tanta maturidade que eu que fazia as compras para dar para os familiares desse pessoal que ia para a roça trabalhar, ficava semana trabalhando. E eu lembro que eu fazia tudo isso. Então, assim, eu tinha uma vida, uma rotina já, assim, bem complexa já com a minha idade. E aí eu perdi sentido de tudo, né? Entendi. E aí, assim, eu louvo a Deus porque... Foi um vazio, né, apóstolo? Você sentiu esse vazio, né? Irmãos, às vezes, né, na maioria das vezes, né, esse vazio é o Senhor chamando, né, a gente. Ele tá nos chamando. Talvez você tá aí sentindo esse vazio já há algum tempo, achando que tá entrando numa depressão e não é. É o Senhor usando o Salmos 42, que diz que um abismo, que é um vazio, chama outro abismo, ele tá chamando você. Né? Assim como chamou o apóstolo, a minha história é um pouco semelhante também, um vazio, uma inquietação, e a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo, Deus tá me chamando, Deus tá me chamando. E agora essa parte aqui é interessante, recebeu a salvação numa igreja adventista, sétimo dia, né, orou para ter o seu namorado, né, que depois veio a ser seu marido, só que ele era de uma igreja dos dons, uma pentecostal, assim dizendo, avivada, do reteté. Mas você chegou a estudar toda a doutrina deles? Estudei. Nossa! Tanto que eu fiz um propósito com ele para tentar levar ele para Deus. Ainda tentei. Eu lembro que um dia ele falou um momento comigo, parecia até uma entrevista, né? Ele disse assim, eu quero que você conheça meus pastores, tal. Ele tinha 3 pastores na igreja, né? O presidente, mais os auxiliares, os 3 auxiliares. Eu lembro que ele marcou, chamou o mestre, ele é até mestre. E esse pastor, inclusive, está hoje no ministério que nós fundamos, Antônio Todos. E depois de muitos anos depois, né? E aí ele começava a falar comigo, e falar, tal, não é assim, tem que olhar para o sábado. E começaram a tentar me convencer que eu estava errado. Nossa, irmão. Toda a doutrina que eu já havia me adaptado. Mas assim, eu sempre, quando eu me converti, procurei a palavra de Deus, orar. Tá, mas quando você chegou nesse ambiente de dons... Perdão, moça. Tudo bem. Quando eu cheguei nesse ambiente, eu literalmente... Fique imaginando. Porque eu olhei pra igreja, meu Deus, esse povo pulando, rodando, aí ele mandou, né? Você capirou. Tudo é demônio. E eu lembro que para marcar, eu teve até um congresso lá, e veio uma apóstolo de uma outra cidade, que é uns 400 quilômetros, eu acho, mais ou menos, de Xique-Xique. Não tenho exatamente a base, mas é mais ou menos isso. Veio antes da capital. E esse apóstolo, ele veio com mais uns 2 discípulos, né? E eu lembro que na hora que eles terminaram a pregação, eles foram ministrar nas pessoas. E aí as pessoas chamou toda a igreja para frente, né? E daí ele me chamou lá na frente, uns profetas lá que estavam com ele lá. Hoje eu entendo como uns profetas. Apontou, você!
Ele veio colocando a mão na minha barriga. Eu falei, meu Deus, esse pastor é muito ousado. E, né, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E aí, quando ele pôs a mão na minha barriga, ele falou assim, meu Deus, o seu ventre, você é mãe de multidões, mãe de nações. Aí, quando ele falou isso, eu lembro que eu falei assim, meu Deus do céu. Cara doido. Eu não quero na época, porque eu tinha certeza de adolescência que eu não queria ter filhos. Uhum. A minha mente, eu não ia ter filhos. Então, eu não fiz uma ligação espiritual, porque eu não tinha esse conhecimento. Sim. Eu fiz uma ligação para eu ter um monte de filhos. Eu cancelo essa palavra. Eu já entendi um pouco sobre palavras. Eu não aceito esse negócio. Eu vou casar, mas não vou ter. É tanto que eu falava assim pro meu esposo ainda, quando namorávamos. Nós não vamos ter filhos, não, tal. E aí ele, não, isso aí a gente vai ver depois. Mas enfim, foi assim a história que eu depois... Agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil ainda. E quando você recebeu a línguas estranhas, o batismo, né, do Espírito Santo? Que hoje você entende que, biblicamente, em Atos, a gente vê que o batismo do Espírito Santo... Irmãos, o batismo do Espírito Santo, segundo Atos, a evidência é as línguas estranhas. Não adianta fugir disso. Não adianta criar uma outra teologia. Tá ali. A pessoa recebe Jesus e, consequência, o batismo, aí vem as línguas estranhas, profecia como sinal do batismo, né, irmãos? Eu agora fico pensando pra uma whiteana. Quando isso aconteceu, daí a gente fez um propósito de Deus e eu precisava de umas, eu acho que coloquei umas 4, 5 confirmações de Deus. Se ele fosse a pessoa de Deus pra mim, eu iria sair da minha igreja para ir pra igreja dele. Que nem Gideão, né? A gente passa, né? Por esse tempo de Gideão, né? Fica lançando coisa e tal. Até o primeiro de janeiro era a decisão. Eu assim, vamos lá. Né? E eu fui. Eu era contra tudo que eu via ali. Aquele povo pulando, gritando, celebrando, adorando, doidos, aleluiados. E... Pode falar de nome? Era uma assembleia, alguma coisa assim ou não? Não. Irmãos, em 2001 o Brasil estava vivendo um avivamento profundo. Muitas igrejas estavam... Gente... Vai vendo. E aí lá eles disseram, né, onde eles alocavam as pessoas em uma célula, quem entrava, né? E aí quando eu passei, que eu entrei na igreja, eu fui pegando amizade com os pastores da igreja, porque assim, eu não gostava de bagunça moderna, eu não gostava daqueles que um dia tá na igreja, um pé no mundo, e aí eu queria sempre os mais centrados, os que eu observava, que buscava Deus, que lia livros, que, sabe, que buscava de Deus, eu tava ali colando, então jejuando, para fazer propósito, eu tava colando. E aí eu colei nos pastores da igreja, e aí eu lembro que tinha uma liderança, e um desses líderes era uma igreja no modelo no governo dos 12. Pastora, você consegue aumentar um pouquinho mais a câmera? Sim, consigo. Só um minuto. Dos 12. Né? E essa igreja tinha célula, tinha líderes de célula, tinha um governo que liderava a igreja. E aí, uma das líderes do governo da igreja me convidou para a célula, eu frequentei a célula dela. E aí, nesse inteirinho, ela falou de um encontro com Deus, que eles fazem. A igreja do governo dos 12, no modelo dos 12. Não sei se você já ouviu falar. Sim. E fiquei muitos anos lá. E aí, essa igreja, aí eu fui, ela falou assim, eu encontro com Deus, eu tinha 16 anos, eu fui 17, em novembro. E aí ela disse assim, vai para o encontro com Deus, aqui Chique não tem, por enquanto, não tem data, não tem, né, uma previsão, mas vai ter lá em Barreiras, Bahia. E aí eu falei, ela disse assim, eu vou, mas eu nunca viajei só, meus pais será que vão deixar? E aí eu fui conhecer a minha mãe, que eu morava com ela, né, devido à separação. E aí ela liberou, eu consegui dinheiro e fiz bico, vendendo coisas, pra te contar a minha história, né, pra gente alimentar a família. Na época eu ia, meu sogro hoje ele tinha um negócio de jeito de fazer porta-retrato, tipo animais, coisas assim que o pessoal coloca enfeite distante. E aí ele fazia, eu pintava, botava lacinho, coisas do tipo, e eu ia pra feira vender. Para ganhar dinheiro. Para fazer o dinheiro também para pagar o retiro, né? O reencontro. Esse retiro eu fiquei misturando
retiro espiritual. Sei como é que Então, funciona. lá, jamais. Eu lembro que eu comentei com ela, disse, eu queria ir tipo uma ilha deserta, um lugar onde só tivesse eu e Deus. Eu brinquei com ela assim, comentando. Aí ela disse assim, o apóstolo, o Jaima tem um encontro com Deus, né? Mais ou menos esse negócio aí. Lá você não conhece ninguém, você não sabe quem é ninguém, e literalmente você passa ali 3 dias buscando a Deus. Falei, é sério, eu quero esse negócio. E aí ela viu a data, e aí eu lembro que eu fui pra lá, e lá, meu Deus, aí lá eu vivi experiências extraordinárias, sabe? Eu tinha traumas, por exemplo, muito medo de lagartixa, eu tinha outros traumas em relação ao meu corpo, e aí muitas coisas na alma, muitas feridas, a questão do luto também, e foi muita coisa lá que foi trabalhada, libertação, por interior, teve também o batismo do Espírito Santo, teve um momento que eu tive uma experiência e eu literalmente, parece que eu saí do chão, do plano, literalmente como se meu espírito tivesse sido arrebatado, e do nada, quando eu voltei, as pessoas falaram assim, eu lembro que teve a pregação sobre Jacó, a mudança de nome de Jacó para Israel, né? E aí eles me deram um nome lá no motivo. Todo mundo começou a me chamar de tapetinha de fogo radical. Do nada, assim, tapetinho de fogo, tapetinho de fogo. Menina, você vai estender a chique, não sei o quê. E ficavam falando essas coisas, né? E eu não tinha muito entendimento. Eles falavam, eu só via bem, né? E aí eu sei que eu voltei pro chique. Pronto. Deus colocou em mim, assim, plantou em mim um desejo imensurável por vidas. E eu fiz um mapa, coloquei no meu quarto, em cartolina, em papel negro, nem lembro direito, em papel. E eu mapeei os bairros da minha cidade e eu declarei, profetizei que eu ia ter células. Lá nesse retiro você recebeu o batismo com o Espírito Santo? Não, vai mesmo. Eu fiz tudo isso aí, comecei a ganhar vidas para Jesus e a pastora falou assim, nós vamos para um congresso em Brasília. E os conceitos da Adventista, como é que ficou na sua cabeça? Essas experiências? Ah, que falou, não fui eu. Nesse reencontro aí já quebrou tudo. Ó, irmãos, momentos decisivos. Você viu? 3 dias num espaço, num retiro. Foi como se fosse uma limpeza, né? Uma limpeza, uma levantar, um derrubar. Exatamente. E eu lembro que lá as pessoas falavam em línguas, mas eu não conseguia. Eu não lembro se alguém chegou a ministrar em mim. Mas você já queria que era possível. Queria, Ah, queria. tá. Desejava. Ó, de adventista, de tanto estar no meio, eu quero. Depois foi na Adventista um ano depois. E eu lá clamando. Aí a pastora falou assim, nós vamos para um congresso do G12, né, do governo dos 12, de pessoas de várias nações do mundo e do Brasil, em Brasília. Vamos lá. E aí eu lembro que conseguiram lá um espaço, ficamos, e lá tinha um pastor, na verdade ele era o bispo Maurício, inclusive deu o nome, o bispo Maurício de Manaus. Ele estava lá no congresso, e estava sendo uma tarde com uma juventude. E assim, estava ali, todo mundo ali no estádio, o maior estádio do Brasil, todo mundo participando. E ali a gente estava, né, por 3 dias do congresso, de forma sobrenatural. Eu lembro que era o segundo dia à tarde. E eu estava lá, todo mundo falando em línguas, aquele mover, aquele fogo, aquele povo aleluiado. E eu, meu Deus, eu quero falar em línguas, eu quero falar em línguas, Senhor, me batiza com fogo, batiza com dons espirituais, com dons de línguas. E eu clamando, porque eu já estava entendendo, já entendi sobre esse assunto. E aí eu comecei a pedir. E eu lembro que eu estava assim, tipo, de frente, do lado direito, de frente para o palanque, que era bem alto, o palco ali, né? E ele estava lá do outro lado, tipo, do lado direito e do lado esquerdo. E aí eu perguntando, Senhor, eu quero, derrama sobre mim, me batiza, em nome de Jesus, com o Espírito Santo, me dá a dor. Aí quando eu falei isso, ele saiu de lá da ponta, ele atravessou o palco, parou de frente da minha direção, olhou direto para mim. Eu falei, meu Deus, não é possível, eu não estou vendo isso. E aí, quando ele falou, ele disse assim, você quer? Era Deus, eu sentia que era Deus falando dele. Então, receba. Ninguém tocou em mim. Quando ele disse lá, eu acho que eu estava, sei lá,
sei lá, mais ou menos uns 600 metros, uns 800 metros de distância, muito distante, porque eu estava lá no finalzinho do estádio, e ele lá falando. E ele disse, você quer, então receba. Quando ele disse isso, eu caí no chão. Quando eu caí falando em línguas. E aí eu caí falando em línguas. E a irmã que estava do lado tinha uma língua muito parecida, mas eu estou imitando alguém. A alma já começa a entrar em confusão, né? A alma e o diabo ajuda. O diabo ajuda. E aí eu passei muitos anos falando essa língua. E eu me mudei para São Paulo com o apóstolo Emerson. Né? Ele ganhou uma bolsa de estudo. Não tínhamos condições de estudar, de fazer uma faculdade. E ele tinha um sonho de fazer medicina. E eu tinha um sonho de fazer alguma coisa de bancária. Né? Só que aí depois que eu casei com ele, eu casei aos 19 anos. Ele tinha 22. E aí eu mudei totalmente o meu sonho por conta dele e fui para a área de saúde. E, para a glória de Deus, hoje eu sou também farmacêutica, né? Farmacêutica bioquímica, tenho algumas especializações, tenho livro publicado, tenho artigo publicado, essas coisas. Só que aí, quando Deus me chamou, de fato, no chamado, eu acabei abrindo mão de todos esses cursos. Eu lembro que um dia eu fui para o monte orando e falei, Deus, não abro mão de ser farmacêutica, porque eu quero ser sua filha, para fazer a tua obra, proclamar o teu evangelho, povoar os céus. Esse é o desejo do meu coração. E aí tudo mudou na minha vida. Mas assim, quando eu estive lá em São Paulo, eu fui para a igreja, eu fiz um trabalho assim, com o apóstolo Emerson. A primeira coisa, a gente estava tão apaixonado por Deus quando a gente foi, e quando nós chegamos lá, a primeira coisa que a gente fez foi uma lan house, imprimir todas as igrejas, o endereço. A gente não conhecia São Paulo, eu e ele, assim, arriscando a vida. E eu lembro que em 15 dias ele queria voltar. Ele, não, amor, tá certo, como é que eu trouxe você pra cá? E eu lembro que eu tinha abrido mão de uma gerência de uma loja, eu era vendedora, e aí o inimigo sempre age, né? Acabei sendo demitida justamente logo após o casamento, com um monte de conta do casamento para pagar. E aí a empresa começou a decair nas metas, e aí acabaram me chamando de volta. E aí quando eu virei gerente, a gente foi para São Paulo para ir estudar. E lá a gente buscou várias igrejas, conheci. Só que aí a gente fez um propósito com Deus, para Deus fazer uma confirmação. E aí quando nós encontramos a igreja, que foi a igreja que nós ficamos lá durante pelo menos uns 6 anos, né? 6 para 7 anos, pelo tempo que a gente ficou em São Paulo, a faixa de 27 anos. E foi assim, era uma igreja também no G12, uma igreja em célula, inclusive. O pastor o pastor César Castelano, da Colômbia. E aqui a gente estava de Xixi, estava na cobertura de Renê, eles quebraram quebraram, né? Eles tinham uma aliança, onde Renê Terranova era discípulo do Brasil, para dele, o César Castellanos, e daí eles se separaram e ele continuou com eles, com o M12, e fundou a G12. A partir daí, a igreja que eu estava assistindo, que era M12, e quando eu fui para a QRD, quando eu fui para lá, a gente foi para a igreja de G12, que era direto com o César Castellanos. E ele é um homem assim, que ganha muitas vezes. Ele tem um dom na palavra, não sei se você já ouviu falar dele, Já. O César Castellanos, e assim, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, ele não postou antes. E ele deu uma palavra para a gente, que tremenda. E assim, foi bênção, porque o nosso pastor era discípulo 12 direto dele, né? Então ele sempre estava em reuniões, eu estava sempre ali com ele, com a pastora Cláudia, a gente tinha reuniões em alguns lugares em São Paulo. E aí Deus foi nos levando a crescer espiritualmente lá, nos forjando em Xique-Xique. Eu lembro que antes de eu ir, com o mapeamento que eu fiz, eu cheguei a ter uma célula que só eu liderava 53 mulheres. E Uau. era uma bênção. E conta pra mim, nesse tempo todo, pastora Apóstola, você já se movia no sobrenatural ou era uma coisa mais esporádica, não tão comum como hoje? No sobrenatural, a gente já orava por cura, eu sempre tive ousadia, né? Eu literalmente tomava a palavra de Deus como fogo, né? E uma coisa é você ler a Bíblia, outra coisa é você ver o fogo, a presença de Deus na letra da Bíblia, né? Porque, Sim. Na verdade, o Evangelho hoje, a gente tem visto um despertamento, um mover sobrenatural, um avivamento, literalmente avivamento, aonde
As pessoas antes pregavam Jesus como uma história e hoje prega como sabe, um libertador, um poder, e há um poder por trás da letra, né? E é algo sobrenatural. E aí a gente fazia, havia cura, havia libertação. A gente trabalhava libertação, eu com meus 17 anos, eu trabalhava libertação. Eu lembro que a gente casado aos 19 anos, a gente tinha, ele tinha um discípulo, um esposo, e ele acabou se desviando, queria Deus, que ia explicar os momentos dele, e que ele ia experimentar o mundo, ele era muito jovem, não sei o quê, aí não queria célula, não queria Deus e tal. E quando foi na nossa lua de mel, eu lembro que a gente tinha um mês de casado, aí tinha um mês, eu acho. E aí ele, esse mesmo discípulo, ligou para a Emerson, umas 3 da manhã, e disse: Emerson, me socorre. A minha namorada ficou possessa bem na hora H. Eu falei: como isso aconteceu? E aí sai a gente na madrugada, passa na casa de uma amiga nossa, que hoje é pastora junto com a gente no Ministério, líder espiritual, mãe espiritual, a apóstola Lídia, e nós fomos lá para trabalhar a libertação. E assim, foi tão sobrenatural. E a gente tem um projeto para trabalhar, que é um projeto que a gente conheceu com o apóstolo César, do Pilares de Paz, que a gente ensina sobre o poder do sangue de Jesus nos 7 derramamentos. E aí a gente, eu lembro que a gente declarou que o sangue de Jesus lá na nossa frente. E quando nós chegamos lá na casa da pessoa, a mãe tinha sofrido AVC, derrame, o irmão tinha tentado suicídio uma semana antes, e ela estava possessa. E aí ele era bem forte, ela bem magrinha, ela pegou ele pelo pescoço, levantou na parede, ele contando pra gente. E aí ela começou a correr para trás, gritando: olha o sangue, olha o sangue, olha o sangue. Nós estávamos na esquina, nem tinha chegado na casa dele. E ele contando isso pra gente, e ele olhando para o outro, só para confirmar, né? Nossa fé, né? E a gente foi ali, trabalhou libertação, trabalhou cura na alma deles, entre eles, o perdão, que estava ela odiando a mãe, ele odiando a mãe, e aquela coisa toda. E assim, foi um dos processos que a gente trabalhou, assim, que deu assim, bastante trabalho, porque foram vários dias de processo de libertação dessa jovem, mas foi assim, uma bênção, e a gente orava por cura. Entendi. A gente vivia literalmente o avivamento já. Né? Naqueles moldes, né? Que é diferente de hoje. Sim, totalmente. E como é que foi esse... eu sei, a gente não começa já nessa unção de avivamento, é mais uma unção pessoal que a gente vive, que nem a pastora falou, né? Que é muito pela fé, muito da ousadia. Mas essa pegada, né? Que agora eu acredito que você tá... ou já tem andado bastante no espírito, né? Que é diferente. Você andar pela fé, nesse sentido, não tô dizendo que a gente não ande, mas nessa comunhão, nessa cainonia, nessa amizade de ser guiada pelo Espírito, andar no Espírito, para ver milagres maiores. Como é que foi esse tempo, assim? O que despertou você para isso? Que é o profético, né? Seria o profético. E o apostólico, né? Eu comecei, apóstolo, a tecer mais conhecimento, né? Eu tinha lido já alguns livros, eu gosto de ler, de a Bíblia algumas vezes, só que assim, eu queria algo mais, sabe? Eu amo a história de Paulo, sabe? O grande apóstolo. Só que aí eu comecei a estudar. A minha líder, a apóstola Lídia, ela é uma bibalista no anonimato. E ela nos ensinou coisas extraordinárias. Quando eu fui para São Paulo, meu Deus, eu falei: meu Deus, isso que eu já vi. Já fiz algumas mentorias, fui para alguns treinamentos quando eu fui para Curitiba, lá com o apóstolo Ronaldo por 20 anos de série, a Rubatina, a Profetismo. E aí a gente foi lá para o treinamento do Comando Águia. E eu falei: meu Deus, muita coisa aqui a gente é ensinado lá no interiorzinho da Bahia. Às vezes, teve uma irmã que ela fez um curso com a gente, né? Uma mentoria sobre o profético, né? E aí ela, no final, ela mandou uma mensagem para mim, ela falou: pastor, nossa, a gente precisa olhar para o Brasil e saber que no Brasil Deus também está trabalhando. Ela falou: eu fiz vários cursos com a Bethel Church, né? Que é o Bill Johnson. Tudo que o Bill Johnson fala, você fala. Com uma maneira um pouco diferente, mas é a mesma doutrina. Você lê os livros dele? Falei: olha, se eu li um livro dele foi muito, eu nem me lembro mais. Que é o Espírito. Ou seja, o mesmo Espírito que trabalha lá nos Estados Unidos, trabalha aqui
O mesmo espírito estava trabalhando na Paraná, estava trabalhando no interior da Bahia. Só que a pessoa está no anonimato, porque às vezes é um propósito de Deus, às vezes E até porque não ela gosta. não tem rede social, ela não tem rede social. Porque ela tem o WhatsApp dos grupos da igreja. Uhum. E só, é justamente por isso. E por conta disso, assim, a gente percebe que a nossa igreja é uma igreja diferente. Foi muito perseguida, né, na cidade, inclusive, no início, porque não aceitavam por ela ser mulher. Né? Ela é casada, o esposo dela, o apóstolo, mas ele é mais, vamos dizer, administrativo. Uhum. Né? Prega e tudo e tal, mas Ela é que tá. ela tem dom de profecia, de revelação. Eu acho que não tem um dom que eu conheço que ela não tem, para falar a verdade. Ela tem dons assim, extraordinários, ela trabalha muito com cura na alma. A gente chama ela, inclusive, na igreja de raio-x, ou laser, raio laser, porque ela olha no olho da pessoa, o Espírito Santo revela a alma toda da pessoa, sabe? A vida toda, assim, é algo sobrenatural. E eu sempre ficava falando assim, apóstolo, eu tô séria capa, eu sou Elias, ou senhora Elias, eu sou Eliseu, porque a senhora tem 50 profetas que sendo treinados na igreja, mas eu sou Eliseu que colo na senhora. Eu brincava muito com ela, mas até que um dia eu consegui, viu? Consegui essa capa de 100%. Daí eu transferi pra ela. Foi forte. No início, eu lembro que eu falei, eu já tô, sabe? Foi tão tremendo assim, ó, observe. Eu tava lá no comando lá, e a gente subiu um monte chamado Anhangaba, não sei se vocês ouviram falar, é um monte muito, muito alto. A gente começou a subir às 5 da manhã. Eu lembro que eu entrei na academia, mas meu esposo pagou em casa e lá. Foi um negócio de novembro. Nós, academia, para conseguir subir lá no Anhangaba. Mas a gente conseguiu. Ele acabou travando a perna por volta de 11h30 para meio-dia. E eu cheguei quase 1 hora. No cume do monte. E de lá você via lá em Curitiba. É um negócio extraordinário naquele lugar. E quando o apóstolo Ronaldo Drogovic foi orar comigo, ele falou, né, para Deus dar aquilo que eu fui buscar ali, dobrado. E aí ele olhou assim para mim como se ele fosse, né, fazer alguma transferência de missão ou ativação de alguma coisa do ministério. E ele disse assim, meu Deus, teu chamado, teu ministério já é ativado e muito ativado. Eu falei, meu Deus, que honra ouvir de um general, porque para mim ele é um general de Deus, um avivalista aí, onde Deus tem usado ele em vários lugares, tanto no Brasil como fora do Brasil. Ele passou 30 dias na África. A esposa está o tempo todo viajando para a Europa, para os Estados Unidos, e Deus tem usado eles de forma extraordinária, sabe? E eu senti uma sede, uma fome, quando eu o conheci, foi porque, na verdade, meu esposo fez um curso deles, um curso de cura física, e aí ele me apresentou, e eu falei assim, amor, eu não dei muita importância, e aí depois eu vi eles em um vídeo, uma live dele, e aí me chama a atenção porque eu amo a Maria. O que me fez querer o avivamento, sabe, viver a aleluiada, viver os dons espirituais, viver o mover e agora o poder de Deus de fato? Foi viver na madrugada. Eu amo a madrugada. Eu amo orar de madrugada. Eu amo fazer propósito de madrugada. E eu lembro que Deus, ele fez o seguinte. Ele me chamou um dia no culto para um jejum, né? 3 dias e 3 noites. E ainda chame as suas servas. Eu lembro que eu li esse versículo, o Senhor mandou eu abrir a Bíblia, estava no altar sentado, tinha um pastor lá dirigindo o culto, e o Senhor abre a Bíblia, eu abri. Aí eu fui direto nesse versículo, fui coisa da minha cabeça, jejuar, nossa, eu jejum, período, 24 horas, beleza, já fiz isso, né, mas tomando água. E fiz o Yom Kippur, já, na época eu tive umas 6 anos seguidos, já fiz 8 anos agora, foi em 2022 isso, e aí o Yom Kippur a gente fica 24 horas de jejum, né? E como Israel faz lá, conforme está na palavra do Senhor, né? Do vídeo, etc. E aí quando eu abri a Bíblia, eu faço jejum 3 dias, 3 noites. Eu falei, meu Deus, e chame a sua serva. Eu falei, pronto. E eu fiquei ali paralisada, porque eu fechei a Bíblia, eu falei, se é do Senhor, eu vou pegar outra Bíblia, eu vou abrir a Bíblia. Quando eu abri, mas foi do mesmo jeito. Quando eu abri, tá lá. Jejum de 3 dias e 3 noites. Eu lembro que quando eu abri, o vento do ventilador ainda passou uma folha. Eu falei, meu Deus, o Senhor tá me chamando para fazer essa loucura aqui. Amém. E aí eu lembro que veio uma amiga minha, muito amiga,
sabe, muito íntima. Ela, a apóstola, ela falou assim, por que a senhora tá aí parada? O que aconteceu? Eu falei, aí eu falei assim, assim, eu vou testar, vou perguntar se quer. Se quiser, vai entrar comigo nesse momento. Você quer? E ela, quero. Eu falei, depois você vai jejuar 3 dias. E aí veio, e a gente ali dando risada, porque ela disse, a apóstola não acredita, ela vai fazer esse jejum, vou, você vai fazer jejum. E aí eu lembro que veio mais umas 2 discípulos, né, da igreja, e o que vocês estão rindo? Assim, você quer? Aí, quero. Aí eu sei que nisso foram 5 mulheres comigo. Nós fizemos um jejum de 3 dias, sem comer nada. Sem Quem beber. não era casado, foi pra minha casa. Vem pra minha casa, precisam ficar lá. E sem beber também ou bebeu? Nada, sem beber nada. Ai. Nada. 3 dias, 3 noites. É o jejum pra mudar a sorte. Sim. Não sei se a senhora sabe disso. Esse jejum é o de mudança de sorte. Né? Pra quem não sabe os mistérios do jejum, cada jejum tem um significado, né? Foi literalmente como uma chave. Mudança de sorte. E foi assim sobrenatural, moço. Eu lembro que no final de Sentiu fome? Hã? Sentiu fome? Muita. Porque eu vontade de olhar a boca e beber água. E as meninas do mesmo jeito, morrendo de dor de cabeça. A própria não vou gritar. Ó, irmãos, né? Ela tá contando a experiência dela, o senhor dirigiu ela pra isso. Se você tomar remédio, né? Que nem eu sou hipertenso, tomo remédio. Não faça sem água, tá? Só se Deus te dirigir e você não tiver nenhuma comorbidade. Se você tiver, não faça, porque pode dar muito ruim no seu rim. Verdade, pode desmaiar. Inclusive, teve 2 que falaram assim, eu não aguento mais. Eu falei, entrega, tá liberado. Em nome de Jesus. Não, apóstolo, eu não vou, não quero que você... Já tá a carne já foi no limite, né? Eu vou pra senhora. Estou. No segundo dia, o Senhor disse assim, ó, traga fulano, ciclano. E daí o Senhor começou a manifestar o dom de revelação. Uau, potencializou, né? Sim, era bem pouco. Eu orava para as pessoas, Deus me dava uma revelação assim, aqui, outra ali, bem esporádica, bem distante uma da outra, né? E daí, nesse dia, pronto, eu parecia que eu recebi mesmo a capa do raio-x da apóstola Lídia, e eu estava vendo assim, a alma da pessoa, a vida da pessoa, o passado da pessoa, o futuro da pessoa, quando estava na gestação, quando estava, sabe, quando nasceu, Deus me revelava fatos, dizer nomes, coisas. Eu não podia olhar que Deus me revelava. No segundo dia. E aí eu orei para as pessoas. Eu fiquei no quarto da minha filha, né? Como meu esposo ficava no quarto, deixei os meninos ir para lá e fiquei no quarto dela. Orando e adorando. 24 horas orando. Eu estava ali um pouquinho depois orando, adorando, escrevendo. Vamos escrever. E aí a gente colava várias coisas. Só no xaramá, na xaramã, no xaramá. Doido. E aí, beleza, foi assim, um divisor de águas na minha vida e na vida daquelas meninas. E no último dia, Você nunca tinha feito esse jejum? nunca. E aí eu falei assim, ó, Deus está pedindo pra gente ir para um monte. Uma das meninas dirige também como eu. E eu falei assim, ó, Ju, você consegue dirigir seu carro até o monte? A gente tem um monte que é mais ou menos quase 40 quilômetros. Nós não tem comer, nós estamos sem beber. Tu garante que tu dirige para ir e voltar. Que a gente vai comer e tomar água quando voltar. Tinha pedido uma discípula para ver alguns irmãos, para preparar alguns pratos e um casal que quer só pelo churrasco. Nós ia sair dos 3 mil nome de churrasco. Ia sair dos 3 para cá. Quero profetizar que você vai entrar no de 7 logo. E aí eu segui, a gente foi no monte, foi sobrenatural. Nós somos 2 carros, 10 pessoas, 4 pessoas a mais, a minha bolsa e mais umas 2 intercessoras que eu levei. E a gente foi em 2 carros e foi sobrenatural. Eu lembro que nesse dia eu dava aula na faculdade para os alunos de farmácia e eu dava aula na UNOPAR e aí eu ia sair de lá direto para uma aula, que era 9 horas da noite. E aí, que era 7h30, eu me pedi para mudar a aula, porque eu só podia depois do jejum, né? E aí, tanto que as meninas que trabalhavam, eu lancei decreto, mas meu patrão não libera, ele nunca liberou. Eu liberei decreto, do jeito que eu liberei, deu 6. Elas ligavam, do jeito que eu orientei para falar, o patrão não, beleza, tudo bem, tá liberado os 3 dias. E aí, umas 3 fui liberado pelo patrão, viu? Foi sobrenatural. E aí, eu sei que vocês me mover. E aí, beleza, minha vida mudou. A vida dessas mulheres mudaram. E a partir daí, Glória a Deus. Deus me deu vários sonhos.
Aí, irmãos, às vezes a gente quer reinventar a roda, irmão. Não precisa reinventar a roda. O caminho tá na palavra. Tá ali. Tem que pagar algumas coisas, vou dizer quase todas, você tem que pagar o preço, irmão. Não vai plantar nada. Você não tem como colher maçã plantando uva. Não tem como. Verdade. E a partir daí, Deus começou a fazer moveres de forma diferente sobre a minha vida. Né? Eu comecei a sentir Deus de uma forma diferente. Ouvir Deus de uma forma mais audível, sabe? Eu cheguei a ouvir Deus audível de verdade, sabe? Dizer assim, assado. Eu lembro que eu entrei, eu era coordenadora, coordenadora de um cargo comissionado de prefeitura, né? E de uma escola infantil, e Fundamental 1, e aí, nesse período, era o período que eu estava na transição do meio tradicional, ainda para um grande avivamento na minha vida. E aí, nesse período... Ó, irmãos, ela já falava em línguas, usava ela em cura, né? Entenda, é que às vezes a pessoa não entende esse ponto de... Ela tá saindo do andar nos dons para andar na unção, que é diferente, é totalmente, o preço é maior, a renúncia é maior, obediência. Se você quer andar na unção, há um preço. Há um caminho para trilhar. Tem pessoas que me ligam, apóstolo, você é o pastor, transfere unção, apóstolo, meu filho. Você acha que é assim? Você acha que Deus vai olhar para você, ah, bonitinho. Ô, bonitinho, não existe isso. É hora para não magoar a fé, né? Para não magoar a fé da pessoa. E a pessoa às vezes está nessa crença, que você sabe que é uma crença que cresceu no Brasil e que vai trazer muita tristeza para muita gente. A pessoa não tem estrutura, sai viagem para um lado para o outro buscando. Sim. Posição. Não é assim, irmão. Você precisa estar na. Ó, não busque imposição. Busque a posição. Posição, porque se você se posicionar, a maneira que você receber a unção, direto do trono, ou por impactão, como Paulo mostra lá. Ele transferiu para Timóteo, ele recebeu de Ananias, como também ele foi lá, estava orando por 12 homens. Mas a gente vê, não sei se a apóstola concorda comigo, ele recebeu ali uma impartição de Ananias, mas ele cresceu, ele não ficou naquilo ali. Buscou muito, ele Pagou muito bem. dizem que ele ficou 14 anos na Arábia sozinho, irmão. Foi aonde ele aprendeu do Espírito, pelo Senhor o Evangelho. O próprio Jesus pregou para ele o Evangelho. O nível de revelação de Paulo, irmão, que as pessoas não entendem. As pessoas acham, ah, não, irmãos, Paulo, ele realmente, ele foi o cara. Ele foi o cara. Ó, eita Jesus. Aqui também. Ó, você tem uma ideia? Jesus pregou o perdão, irmãos. Jesus, ele veio estabelecer o perdão. Paulo foi o cara que Deus olhou e falou, vou revelar o mistério da graça. Sem Paulo a gente não saberia o que era graça. Foi ele que Deus revelou. Olha. Verdade. E tem gente que acha que, não. Irmão. Pode demais. E aí, nesse momento, aconteceu isso, eu fui trabalhar numa empresa como farmacêutica, eu ia ser a gerente. Vai vendo. Eu lá, tudo empolgada, o salário altíssimo, farmacêutica e tal. E eu ia comandar uma empresa ali, né? E eu ali toda empolgada, fazendo treinamento de um mês. Aí o Senhor, eu tenho um quarto de oração, a minha casa, a Xixi, ela, na verdade, eu estou agora em Irecê, né? Eu moro em Xixi, alguns dias eu preciso Irecê por conta da faculdade do meu esposo, né? Como ele está fazendo medicina, como eu te falei. E aí, quando nós construímos uma casa, Deus nos deu para a glória de Deus, é um sonho assim, que a gente tinha muito grande, é um sonho assim, sobrenatural. E as coisas de Deus é assim, o espiritual, ele começa a avançar e avança na sua vida financeira, avança em todas as áreas. Enquanto você está buscando. Fala de novo. Buscai primeiro o reino. De Deus, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas, literalmente. Não mude essa ordem. Se você mudar, você vai se perder. Você vai cair. Você vai usar. Exatamente. Você não vai ser usado por Deus, você vai querer usar Deus. Porque você está buscando material. Que, não sei se a pastora vê isso. É que a gente, pastora, a gente está envolvido nesse mover.
Mas se a gente olhar para fora, a gente vai ver que a igreja brasileira, ela se preocupa com a estrutura. E depois ela quer buscar a unção. Primeiro ela cria estrutura, e tá errado. Primeiro você busca a unção. E depois Deus traz A bênção corre atrás. a estrutura. Isso aí. Uau. Glória a Deus. E aí eu sei que a gente sonhava. E eu lembro que os olha. Depois desse jejum de 3 dias, Deus. Não, fez coisas loucas. Fez coisas tão loucas. E vai ver. Quando eu sonhei com essa casa, eu lembro que eu juntava dinheiro. E eu sou uma pessoa assim, que tudo que Deus me pede é na hora. E quando eu me converti, né, Deus tem um mistério comigo na área financeira. Tanto que eu tenho grandes testemunhos para contar. Mas eu vou contar. Parece loucura, né? Quando você dá tudo. Loucura. Não, esse aqui não é seu, mas sim, eu acabei de não, mas esse não é seu. Tá bom, não. Desse jeito. Ainda minha esposa como eu, né? Crê nesses loucos do mesmo jeito. Na verdade, ela crê mais louco do que eu. A minha esposa já fala assim, eu já vi que dá certo, vai, se vira, vai. Já vi que dá, eu já vi que dá certo. É mesmo? Olha o que acontece. Eu estava juntando quase 12 mil reais para dar entrada no terreno. Os terrenos aqui são caros, mais antigos. E aí eu ali juntando, e um certo dia, o meu esposo, ele passou por um deserto, 2 anos e meio desempregado, e ele teve que voltar para São Paulo, eu estava já no meu primeiro filho, e aí a gente não estava dando para ele, ele é enfermeiro, chefe, né? Enfermeiro padrão, e não estava dando para ele. Que ano isso aí? Isso foi em 2014. Deus te pediu um jejum em 2014, foi a partir desse jejum? Não. Isso que ele foi embora foi em 2014. Uhum. Quando aconteceu dele voltar, esse período desse jejum, foi em 2021 para 2022. Uau. Em 2021 eu fiz o jejum. Em 2014, quando meu filho nasceu, ele voltou para São Paulo, ficou uns 7 meses lá. E Deus usou profetas por telefone para dizer para ele: a mala está pronta, eu vejo o nome de São Paulo, não é para voltar. A mala está pronta. Ele tinha 3 dias em São Paulo, mas ele veio só para o aniversário do filho e ia retornar. Ele passou lá nos concursos, nos hospitais da USP, referentes na América Latina, e era o sonho dele. Estava tudo certo, eu doido para ir embora, mas vamos comprar um apartamento, vamos ter casa, vamos abrir célula, vamos ganhar gente e tal. O que a gente já fazia lá, né? Uhum. E aí, tá tudo certo. Aí o Senhor disse: não é para ir. E minhas coisas tudo embaladas. E o Senhor disse: não vai. E eu falei assim: como, Senhor? Como? Eu quero ir embora, eu quero saber de ti. Sabe? Tanta humilhação, tanta coisa. Literalmente ele foi humilhado lá. Né? A ponto de ser chamado para trabalhar, perder a documentação original dele, e não dar um emprego e tal. Uma humilhação ele deu. E aí a gente decidiu ir embora. E aí foi nesse período que Deus nos pediu para abrir uma igreja. Vai ver, na loucura. Antes de todo esse mover aí no Espírito Santo acontecer, a gente abriu uma igreja. Eu estava lá na roça da minha apóstola, ela disse assim: vamos abrir uma igreja. Várias pessoas já me chamaram. Vamos abrir uma igreja. Você olha para mim, você está escrito, abrir igreja. Acho que é por isso que agora eu sou apóstolo, deve ser. Abrir igreja. E aí ela disse: vamos abrir. Mas eu disse: abrir. Vamos lá. E juntamos em oração 9 vezes, como uma gestação. Nós geramos a Igreja Apostólica de Plenitude. E Deus tinha mais de 20 anos dando para ela todo o direcionamento dessa igreja. E hoje a gente entende. E aí que as coisas de Deus não é muitas, não é da noite. E tem gente que ainda, né, uns movimentos acha que não é. Verdade. E aí eu sei que a gente convidou mais uns 2 casais. Na verdade, um é porque a gente tinha ganhado esse casal com Jesus, estava à beira de uma separação. E aí nós fizemos o lar de paz lá 5 semanas, falando no amor de Deus, do poder de sangue de Jesus, poderia transformar aquela família. Deus arrancou ele da bebida, das drogas, e restaurou o casamento. Deu mais um filho. Ô, glória. Sorte. Pastor, eu quero saber, você tá me enrolando. Eu quero saber do jejum. O que explodiu assim? Eu sei que você comentou entrar num assunto de finanças. Deus deve ter pedido o dinheiro que você tava guardando. E aí Deus me pediu e eu saí ofertando. Eu acabei entrando no norte de São Paulo e mudei o foco. Mas voltando pra cá,
o Senhor me pediu para dar na vida de alguns profetas. Eu lembro que a gente recebeu profetas na igreja, na inauguração da igreja e tal, uma apóstolo-feira, e enfim. Todo profeta que eu vi, o Senhor disse, Davi. Ô, Jesus, por que não... Jesus, por que não... Eu brinco assim, viu, Pavel? Só assim mesmo. Você já percebeu. Eu sei como é que é isso. E aí a gente foi dando, né, ofertando aquilo ali tudo. Daqui a pouco eu ficou o dinheiro. Eu falei, agora, como tá com o dinheiro? E do nada, Deus fez uma revolução. E a gente recebeu o dinheiro que ele tinha, uma empresa de São Paulo que trabalhou no hospital. Enfim, no final da história, da farmácia, que foi na farmácia de Enem, e conseguimos comprar, a gente queria um terreno, olhando o terreno em um lugar, mas o meu coração foi outro. E Deus foi realizando o desejo do meu coração. Me deu o terreno num lugar centralizado, onde é hoje a nossa casa. Eu tinha um sonho de adolescente de ter uma piscina, uma banheira de hidromassagem, sabe? Sei. Não sei o quê. E pra glória de Deus, até isso Deus me deu de presente. Eu creio. Deus me deu uma casa de presente. Uma casa hoje que está avaliada mais de 1 milhão. E assim, é sobrenatural. É sobrenatural. Não tem explicação. E pra glória de Deus. Aí, quando nós estávamos nessa casa, eu fiz nessa casa 2 quartos de oração. Eu amo quarto de guerra, eu amo estar no dia secreto. Eu amo a história do Pedrinho, Leão, do Spirit. Eles são referência nisso, de passar a madrugada buscando Deus, para mim, né? De orar e ter a intimidade forte do Espírito Santo, ver a manifestação do Espírito Santo. Só Ele, Deus, ali, como ver Deus faz um passo. E aquilo ali me impactava quando o Espírito Santo, mergulhando no Espírito Santo. Nossa, eu já li acho que uns 12 livros. E livro do Vini também. Ó, tem um bom aqui pra mostrar pra você, ó. Acendendo o fogo do avivamento. Randy Clark. PDF. Muito bom, hein? Esse é top. É top. Esse é... E aí eu comecei, eu tenho alguns aqui, tem outros tipos. E aí eu fiz esses 2 quartos de oração. E eu comecei a ficar na madrugada no quarto de oração. Deus me disse que estava me tirando daquela empresa que eu achava que eu ia mudar de vida financeiramente, que eu ia melhorar mais, tinha muita conta da casa para pagar e tal. E eu tive um encontro com Deus de forma extraordinária, como literalmente face a face. Foi a primeira vez que eu vi Deus na forma de um leão. Eu já vi Deus na forma de um leão umas 4, 5 vezes. Ele vem como um leão, de olho fechado, bate dentro da minha pessoa e me arrebata e eu já vivi arrebatamento dele em mais de 12 países. E ele Eu creio. Te trazer aquilo, te trazer aquilo, te trazer aquilo. Eu creio. Aquilo. Foi a partir daí que eu comecei a sonhar com a fé. Amém. Um dia eu estava na minha casa e o Senhor disse assim, olha, vamos louco, depois até de casa. E o Senhor disse, à meia-noite eu quero encontro contigo. E eu lembro que eu passei o dia muito atarefado, codificado pelas pessoas. Eu tenho um outro quarto de oração, quarto de guerra fora da minha casa, que fica ali na área de lazer. E ali naquela área, naquele quarto, eu atendo pessoas. Eu oro quando eu quero distante da casa, parece que eu estou em outro lugar, em outro ambiente. Já tem um lugar para quando eu for para Chique para orar, pronto. Já tem um lugar. Que é difícil a gente ir para cidades assim, trabalhando profético. Ô, Jesus. Eita, até arrepiou, Jesus. Vai ser forte. Vamos dar lugar pro guerreiro, como diz o Eu tomei um banho, fui deitar, ia da meia-noite. Meu Deus. Veio dentro de Levanta. Ai. Ele me queria na sala. Eu orava na minha casa toda. Quando eu construí a casa, eu consagrei ela profetizando. Será celeiro de avivamento. Eu decreto que aqui é celeiro de avivamento. É tanto que pessoas que queriam se suicidar chegavam lá, eu estava aprontando esquema para vida errada, com bandida para amor. Chegava lá, quando eu bati o olho na pessoa,
E aí, Deus me trazia a revelação assim, bem potente, né, das coisas. Por isso, quando depois de factível, né, que Deus... As nações te aguardam. As portas serão abertas. Não precisa empurrar nenhuma porta. Quem vai abrir será o Senhor. Não precisa se esforçar para nada. Simplesmente ande na direção do Espírito. Guarda o seu coração. O inimigo se levantou como um leão para magoar e ferir a sua alma. Mas eu, o Senhor, passei o bálsamo, porque eu entendo as motivações e a intenção do seu coração. Você está cheia, você quer transbordar, você quer mostrar para as pessoas a minha glória, a minha presença. Diz o Senhor, guarda o seu coração. E eu estou dando entendimento e intelecto para o seu que está naquele lugar. Ele tem buscado isso diante de mim, entendimento e intelecto. O Senhor está acrescentando sobre a vida dele. E o Senhor também está visitando os seus filhos com o sangue do Cordeiro, blindando eles de toda a retaliação, de toda a opressão. E o Senhor diz que eles não vão ficar doentes, não vão enfermar, porque o Senhor está guardando eles poderosamente. Amém, irmã? Eita, Jesus falou para entrar no profético, a gente entra. Esse podcast é doido, é um maluco. Recebe aí, viu? Eu vi as portas das nações, eu vi o avião, né? Rabachuri me cantará barragem. O Senhor vai trabalhar, já está trabalhando, né? Glória a Deus. Eu vejo o passaporte, o Senhor assinando, carimbando. Dê passos de fé. Não espere. Dê passos de fé. Não espere. Dê passos de fé. Que você é como aquela que vai. E vai fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, aleluia. Glória a Deus. É forte. Glória a Deus, apóstolo. Forte. Amém. E aí, continuando, eu Por que virou aqui? Oi? Por que será que ele virou, hein? Agora vai. Porque tinha alguém me ligando aqui. E o que acontece? Nesse dia, eu estava pedindo muito, eu estava estudando muito os avivalistas. Eu estava estudando a vida de Amy, estava estudando a vida de John Wesley, estava estudando, sabe, esses grandes avivalistas. Eu estava estudando a vida deles todos, a Cathy Kuma, do Benny Hinn, do Ken, de vários avivalistas, né? E ali eu estudando a vida do Robert, eu estava estudando a vida deles, lendo, buscando conhecimento, vídeos, o diário deles. Eu queria ler a biografia, eu queria ler a vida deles. Eu queria saber qual é o segredo, qual é o mistério, o que eles tinham, Jesus. Eu quero, se for possível, lá na Inglaterra. Sabe, eu vi um testemunho tremendo, uma pessoa foi até a Inglaterra, tocou no túmulo do John Wesley. John Wesley. Eu tenho um amigo, ele esteve com a gente no Até Transbordar no passado. Ele foi até a Inglaterra, ele chorou no túmulo do Wesley e chorou no túmulo do Smith Wigglesworth. E o Senhor falou algo com ele. Que ele perguntou, Senhor, eu quero. O Senhor falou para ele assim, enquanto você estiver vivo para você, eu não vou te dar. Precisa morrer. Você quer ser como Smith? Morra pra você. Eu falei, nossa, varão. Porque a paulada vem. Sabe, bem tremenda. Ele falou assim, ó, cuidado com o que você pede, porque com isso vem uma grande responsabilidade. Grandes poderes. Uma grande batalha. Eu falo isso para os meus discípulos. Eu falo assim lá na igreja, eu falei, ó, cuidado, você está pedindo, é isso que você quer, sabe o preço que você precisa? Então, pagar, a renúncia, a obediência. Então, são duas coisas totalmente distintas, diferentes, renúncia e obediência. Você tem que, né? E aí, enfim, nesse dia, eu lembro que eu pedia para Deus que eu queria ver ele face a face. Eu falei, Senhor, eu sei que Moisés viu, eu sei que hoje é difícil isso acontecer, mas eu quero ver o Senhor face a face. Eu quero ver algo extraordinário. Eu quero intimidade com o Senhor. Eu quero a tua essência, o teu DNA impregnado em mim até o osso. Eu quero a condição até o osso. Eita, glória. Xarabalabalapas. Sinta a presença do Senhor. Eu fiz jejum de 3 anos, 20 dias, sabe? Eu podia estar no mundo. E aí eu comecei a fazer peça. Nesse dia, eu clamava, eu
variedade. Eu não queria falar, eu queria falar americano, lá, assim. Eu não saía disso. Eu não saía disso. Eu falei, Senhor, trava tempo. A minha apóstola, ela fala, ela fala para entrar e para mais coreano, ela fala todo o que você pensar da vida. E assim, eu ficava com isso, eu quero essa noção. Igual meu pastor. Eu via meu pastor orar, quando ele disparava, eu falava assim, eu quero descer aí. Quando vim, eu quero assim quando vim. Quando veio, nossa, eu pensei que ia morrer, cara. Foi muito forte. Pensei que ia morrer. Eu não consegui falar em português durante 1h30, mais ou menos. Não falava, não saía. Tem gente que acha que é mentira. Você quer falar, pensa, mas... Fiquei embriagado, falei, vixe. Esse momento que eu vou contar é isso aí. O Senhor disse que, ó, se ajoelha. Dentro de mim, fala na porta, se ajoelha. Sozinho, hein, irmão? Olha lá, ó. Tá vendo? Transferência não é só ir lá atrás, não. Quando eu me ajoelhei, meu Deus, eu comecei a chorar, chorar. Eu não conseguia. A presença de Deus era tão real naquele lugar que eu não conseguia parar de chorar. De repente, apóstolo, eu não sei se você crê no Ministério dos Anjos, mas Creio. o anjo se colocou do lado. Creio. E outro anjo veio do lado esquerdo, pôs a mão. Eu vi 2 anjos. Eu de olho fechado vi eles. Nitidamente. Quando eles colocaram a mão nos ombros, eu comecei a falar variedade de língua. Minha língua desenrolou. Eu não consegui. Destravou. Prum. Fiquei ali por horas no chão, mais de 1 hora. Uau. E aí o Senhor me arrebatou do espírito nesse momento. E eu vi coisas extraordinárias. Eu tive 4 visões nesse momento. Eu vi Essas visões? um boi, nota sério, eu vi literalmente um boi na minha frente. E o Senhor dizia assim para mim, dentro de mim. Eu nunca tinha ouvido sobre o assunto, eu nunca tinha ouvido falar, lido nada. Nem na Bíblia. Pastor, né? Depois disso, eu fui pesquisar, eu fui buscar, eu fui conhecer, eu fui procurar livro. E aí eu vi na palavra de Deus, vários lugares, em Apocalipse, etc. E aí o Senhor me mostrou e disse assim, estou derramando sobre você 4 níveis de unção. Aí o boi apareceu, a unção do boi. Aí depois apareceu uma águia. Essa unção do boi, quando ela manifesta em você, em mim, é violento. As pessoas começam a gritar, correr, você tem que segurar, porque... É a unção do boi mesmo, é a unção do boi, é a unção de guerra. Sai correndo. É forte. Tem uma discípula, a Bruna Martins, que era assim, ela sai correndo pela igreja. Teve uma que ela pegou, sem brincadeira, irmão, você acha que é loucura. Ela deu um murro no chão, pastora, apóstolo. E ela tava quebrando os decretos contra a vida dela. Ela deu... Pau! Quebrou os dedos. Ela foi pro hospital. Ela falou... O médico falou, você vai ficar uns 3 meses com essa coisa. Ela falou assim, no máximo 1 semana. 1 semana. Glória a Deus. 1 semana, ela falou assim, essa é doida. Às vezes ela tá aqui no culto, ela fala assim, ó, segura, para, para. E aí, de repente, apareceu uma águia na minha frente. E eu falei assim, você não tá entendendo a unção da águia. Aí, de repente, eu. Deixa eu falar, eu posso falar alguma coisa aqui, apóstolo? Pro povo, né, pro pessoal entender. Tem muito cético, mas você segura. Como é que é? A pessoa deu um murro, foi o senhor. Presta atenção, irmãos. Às vezes a impressão que a gente tem na nossa vida é tão forte que as nossas emoções elas extravasam. Ela deu um murro no chão como uma resposta daquela guerra. Não foi que Deus mandou dar um murro. Ela entendeu que tinha que fazer aquilo. Mas o Senhor teve misericórdia e curou a mão dela. Ela poderia ter feito outra coisa? Poderia, mas a pessoa precisa entender isso aí, né? Que às vezes, não, tá. Tem tanta gente, né, que vai ver esse podcast e vai falar, meu Deus, esses caras é doidos. E aí eu mesmo, só que eu vivi em 2 estágios. Eu vi em um estádio de futebol e eu estava lá, como se estivesse falando, de uma multidão de gente. E eu falando para aquela multidão. E eu falava com uma autoridade que eu nunca tinha
Eu tenho um livro, você falou da águia, eu tenho um livro pra te indicar. Amém. Rick Joyner, A Batalha Final. Você vai se apaixonar. Eu li já. Já leu? Natural, já. Vou ler de novo. Lê de novo porque você vai entender da águia, o porquê a águia. Acho que foi 2006. Lê de novo agora com um novo entendimento fresco. Você vai. Inclusive, a minha avó tinha indicado ele, acho que mês passado pra gente ler. Eu vou ler, já é Deus mesmo sinalizando. Rick É Joyner. Deus te usando. E aí, vamos sério, eu vi, eu estava pregando, então, e daqui a pouco, era como se tivesse transportado de lá para um lugar como se fosse um campo muito grande. E tinha muita gente ali, tinha árvores e tal. E eu lembro que eu estava de bota, de calça jeans, eu lembro que eu estava, e o cabelo amarrado, que assim, né, rabo de cavalo assim. E eu lá, pregando com autoridade, Deus se movendo, e aquela unção, aquele poder de Deus sendo manifestado no meio do povo. E foi assim, algo sobrenatural. O que significa esse negócio? Eu ali, né, falando com Deus, ali com o Espírito Santo. E aí, daqui a pouco, apareceu o leão. E eu falei, meu Deus do céu, que sobrenatural. Aí eu fui pesquisar. Aí eu li um livro não li todo, eu li mais um resumo assim, do livro. E depois disso, eu contei na igreja o testemunho, porque eu vivi dessa experiência extraordinária com Deus, o livro do apóstolo Henrique. Uhum. Conheço, eu tenho esse também, deixa eu ver. Tem? Tem. Os 4 livros de unção? Tem. Pois é, eu tenho ele em PDF também. Aí quando eu contei a experiência que eu vivi, antes de eu ler, de eu buscar o livro, 2 pessoas da igreja lá tinham lido. E aí, quando entrou o culto, me chamou e disse que é apóstola. Isso aí, o apóstolo que viveu, é algo sobrenatural, nem o livro dele. E aí eu falei, nossa, achei que eu ia contar, você tá louco? Se você for lá pra outra adventista, interna que já era. E eu sei que Deus, a partir daí, Deus, pronto, só pedia jejum. Aí usava as pessoas, né? A apóstola Laila, que é meio ligada lá, o apóstolo, vamos fazer a segunda edição. Eu fiz segunda edição do jejum de Esther, aí não pode parar mais. Porque você começa, não para mais. Aí fizemos. Eu, né, botei pro grupo da igreja. Falei, eu preciso de 11 mulheres para fazer o jejum comigo. São 3 dias sem comer, sem beber nada, nem água. Quem toca, os aleluiados, me chama no privado. Oxe, foi gente. Aí Deus me deu uma estratégia. Você vai chamar pessoas para jejuar com você. Os 3 dias, né? Dia e noite, sem comer, sem beber. Mas gente para jejuar só 24 horas. Gente para jejuar 12 horas. Nesse inteirinho. E aí eu sei que tem umas 35 pessoas na igreja. Eu quero jejuar 24 horas. Eu quero jejuar só 12 horas. Eu quero jejuar o ministério. E Deus é tão lindo, amor. Nesses dias eu estava sem uma provisão. E era o jejum finalizava no dia do Natal. Dia 24. Dia 25, na verdade, terminava dia 25. Então, o povo que se reúne em família, estava todo mundo lá na minha casa. E aí, o Senhor me disse assim para mim, deu um panetone para cada um, da Cacau Show. Eu disse, o senhor sabe quanto é um Cacau Show? Quase R$100. O senhor está querendo que eu dê um panetone para todos os 11 que estão comigo? Ele disse, e para quem vai fazer o churrasco? Eu falei, isso é demais. E aí eu sei que Deus fez alguém lá, me mandar um pix, uma oferta. E foi a oferta para comprar os panetones. O nível de oferta muda, o nível de honra muda. Ela fica sacolhendo para Cacau Show, fazendo um vídeo assim, glória a Deus. Saíram de 3 dias. Irmãos, pagaram o preço. Ô glória, se deixar, a apóstola tem história pra contar, a gente vai até... E hoje a gente ainda tem live, né? Você falando tem seminário, você falando disparou, né, as línguas. Lembrei de uma irmã que eu tenho um seminário que eu faço, que é o Andando no Poder, né? Andando no Espírito e tal. Eu começo a falar muito... Aí a irmã, 6 anos de crente. Aí ela falou, pastor, eu sou baseado no Espírito Santo. Eu, tá bom, irmã, amém. Aí a gente tem eu dou uma hora de mentoria mesmo, assim, né? Eu faço o curso, dou todo... Aí depois eu faço a mentoria pessoalmente, né, assim, pela live. Aí eu falei pra ela, falou assim, pastor, só que tem um problema. Eu vejo o senhor falar em língua, você fala várias línguas, você interpreta e tal. Falei, normal, irmão, já recebi assim. Ela, eu não.
Eu fico assim, lê. Eu, como assim? Você tá lê. Ah, pastor, não flui mais. Eu não sei o que acontece. Aí eu falei, vamos fazer, peraí. No dia da sua mentoria, a gente vamos trocar uma ideia. Foi como ligar o interruptor nela, pastor. Foi muito engraçado. Eu falei, ó, vou fazer um negócio. Vou ativar teu espírito. Isso aqui o povo acha que é mentira. Vou ativar teu espírito. Pum! Agora tá orando as 2, 3 horas em língua por dia, tá aleluiado. Ela falou, por que eu não conseguia sair do lelele? Eu falei, às vezes é um bloqueio na sua própria mente. Que você tá ali bloqueado, achando, já veio dentro de você, só que você não consegue, que você tem medo. O medo rouba, né? Tem que romper o medo e deixar fluir. Deixa fluir aí, os aleluiados, em nome de Jesus. Apóstolo, eu queria que você orasse pelo povo de Deus que está nos assistindo. Se orasse por ativação, por aquilo que o Senhor colocar no seu coração, por transferência. Eu quero essa transferência. Jesus, eu quero. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Pai, aqui estamos na tua presença, Senhor, para glorificar o teu nome, porque só o Senhor é Deus, digno de toda glória, de toda honra, de todo poder. E nós queremos, Senhor, dar graças a Ti, Senhor, ó Deus, por esse podcast, Senhor, pela vida do apóstolo Thierry Maurício, que o Senhor possa estar visitando ele, visitando a sua família, Rabaiçu, Libicai, Arabaha. Espírito Santo de Deus, eu quero, Senhor, te pedir, Pai. O Senhor Deus tem dado, Senhor, dons espirituais, Senhor, tem dado graças sobre a minha vida, Senhor, tem manifestado o teu poder, a tua presença, tem derramado, Senhor, ó Deus, aflições específicas. E eu quero aqui, Senhor, em nome de Jesus, nesse podcast, declarando, ó Pai, transferência, Senhor, para a sua vida. Ó Deus, assim como o Senhor tem prosperado, eu quero profetizar sobre ele, irá prosperar 7 vezes mais. Ó Deus, que aquilo que o Senhor tem entregado, Senhor, seja sobre a vida dele 7 vezes mais. Todas as pessoas que está vendo, Senhor, ó Deus, o teu Espírito Santo possa estar visitando, possa estar, Senhor, em nome de Jesus, manifestando o teu poder, ó Deus, arrancando, Senhor, vários nódulos à frente, arrancando a cegueira espiritual dos olhos, tirando o tampão dos ouvidos, tirando, Senhor, a incredulidade do coração, e que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, venha estar renovando a vida de cada pessoa. Rebelde a paz, em nome de Jesus. E cada pessoa, meu Deus, que assiste esse podcast, seja tocada pela tua presença, seja tocado pelo teu poder, seja abençoado. Ribababababababa sotere rebabababas. Rikalabababa sotere catalabash. Vivendo um ressentimento, uma opressão, uma angústia, medo. Eu não sei, Senhor, qual é o problema, qual é a situação a qual essa pessoa que está assistindo está se encontrando, mas eu quero que o Espírito Santo, onde o Senhor me visitou, aonde havia um vazio, o Senhor preencheu, que o Senhor possa estar também preenchendo o vazio no coração dessa pessoa, que o Senhor possa estar, Senhor, fazendo na vida dessa pessoa. Toca, Pai, quebra, Senhor, estruturas velhas, tira as estruturas velhas, quebra, Senhor, quebra visões, quebra maldições, quebra decreto. E eu quero declarar que todo espírito maligno seja agora destruído em nome de Jesus. E eu quero profetizar uma nova estação, um novo tempo. Rebelião sobre ele calabá. E essa pessoa que está assistindo, receba o teu toque do teu Todo-Poderoso. Rebelião sobre calabá. Que essa pessoa receba um toque. Receba um destino profético, que o Senhor possa estar manifestando sobre esta pessoa, dons espirituais, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, a tua Shekinah, a tua unção extraordinária, a tua unção bendita, em nome de Jesus, e que o Senhor Deus derrame sobre esta pessoa vida, aonde a vida forte dela, seja espiritual, emocional, física, ministerial, familiar, financeira, profissional. Eu quero profetizar
profetizar como tua profeta, que em nome de Jesus, o milagre chegou na tua vida. Eu profetizo e eu declaro, em nome de Jesus, a bênção do Senhor correndo atrás de você. Em nome de Jesus, a prosperidade do Senhor, o equilíbrio do Senhor em todas as áreas, emocional, física, sentimental. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Eu declaro sobre ti, em nome de Jesus, as consolações do Espírito Santo. E eu declaro sobre ti a paz que excede todo entendimento. Eu te abençoo. Nós te abençoamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tá, glória. Falei pra você que a leoa ia rugir, ó, você viu, né? Ela já soltou o rugido do leão, da leoa. Glória a Deus. Apóstola, obrigado, né? Foi um tempo realmente de mesa, um tempo de comunhão, muito feliz, né? Muito grato. O Espírito Santo se fez presente, fluiu de maneira muito, muito preciosa, né? E continue nessa busca. Já encontrou, continue buscando para encontrar ainda mais. Eu tenho certeza que grandes coisas do Senhor estão por vir na sua vida. Amém? Grandes coisas estão por vir na sua vida. É só o começo daquilo que Deus planejou para você, para o seu marido, para sua família. Ele vai honrar, né? Vai prover, vai sustentar, vai direcionar e vai guardar vocês, né? Você tem se lançado muito diante do Senhor, tem feito a sua obra, tem, né, amado vidas, tem buscado transferir isso que você tem recebido do Senhor, tem buscado aprender para ensinar, né? Isso é humildade, é simplicidade, e o Senhor tem se agradado do seu coração, tá? Pode ficar. O Senhor tem se agradado e eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer. Tá bom, irmãos? A gente fica por aqui, né? No próximo. Tenho certeza que vai ser bênção também. E manda um abraço lá pro apóstolo, tá bom? Amém. Pode deixar. Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.